Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Vamos começar então com um café Vero. Olha, já tivemos que trocar a garrafinha térmica. A gente estava usando aquela Stanley toda chique. Pois é, desistimos da Stanley, compramos essa daqui padrão, entendeu? Modelo antigo e tá esquentando e não vaza na hora que coloca o café, Não vaza. viu? Eu dou o meu voto de confiança na Stanley, entendeu? É a marca pra esse tipo de coisa. Eu acho que a nossa veio com defeito. É porque a gente tem copo, a gente tem outras coisas Pois que a gente gosta. cara, eu sei que ela é famosa, não é à toa, né? Então, desisti. A nossa deu ruim na nossa. E a gente né? fez um teste ontem. A gente deixou a água fervendo nessa e na Stanley e fomos ver quem que tava mais quente. Cara, esse aqui tava pelando ainda. Ganhou de lavada essa daqui. Tanto é que, ó, virou agora, então, a garrafinha oficial, já tá até adesivada aqui, já tem... papagaiou ela toda. Mas o melhor adesivo é esse aqui, ó. Tempo é relativo, café é urgente. Viu? É. Então, com essa mensagem, eu aproveito para te indicar aqui, ó, o café da Vero, que é aquele café selecionado que você consegue adquirir com desconto usando ali o nosso cupom Código Fonte. Então é só acessar o link que está aqui na descrição e lá você personaliza o seu plano. Então você recebe no conforto da sua casa aquele café selecionado. Cada vez vem de um lugar diferente do Brasil e café assim maravilhoso. É, viu? só para você ter noção, é café especial. Não é gourmet, não é extra forte, não é carvão, é café especial. É o nível máximo de pureza, né, e de café. É realmente muito bom. Então, para quem já assinou aqui usando o nosso cupom, deixa aqui o depoimento aqui nos comentários dizendo se o café da Vero realmente não é sensacional. E fica até o final do episódio, porque além do sorteio semanal que a gente faz aqui da camiseta do compilado, a gente vai também fazer o sorteio do Clube dos Compiladores. É um sorteio mensal e dessa vez vai ter livro de estrutura de dados e algoritmos da Loiane, tá? Esse aqui é super exclusivo porque está autografado. Então, o que você vai ganhar não tem toda essa exclusividade, porque esse aqui é nosso, eu não dou, não vendo, não compartilho, tá? Mas o conteúdo maravilhoso que tem nele, você vai receber aí na sua casa se for o ganhador desse sorteio. E se você ainda não faz parte do Clube dos Compiladores, é muito moleza fazer parte. Se você está aqui no YouTube e assiste a gente pelo YouTube, no canal do Compilado, então provavelmente você já está inscrito, né? Muito obrigado. Se não tiver inscrito, aí... Inscreva-se agora, porque não custa nada e ajuda a gente aqui a manter o compilado. Pois é. Mas se você quiser ir além, e você pode ir além, tem o botão Seja Membro, você tem 3 planinhos lá, e aí você ajuda a gente mensalmente, você pode escolher qual é o nível que você quer, mas independente do que você escolher, você já pode participar mensalmente desses sorteios que a gente faz, tá? Existe o plano do que é o compilador e tem o Builder Super Fan. Esse tem direito, depois de 6 meses, a uma camiseta, tá? A gente está devendo enviar as camisetas. Vanessa tá com esse dever Gabriel, de casa. me deu um puxão de orelha, a culpa é minha. Verei hoje e a gente resolve isso o mais rápido possível, viu? Então, todos que já fizeram 6 meses no Builder Super Fan, que ainda não receberam, já vão receber uma notificação para vocês mandarem vossos endereços e aí a gente envia gratuitamente a camiseta aí para você, tá? E bora começar, né? Você já deve ter visto essa imagem, senão a gente te avisa o que foi ela. O encontro foi histórico. Linus Torvalds e Bill Gates se juntam pela primeira vez. Durante décadas, Microsoft e Linux representaram polos opostos da tecnologia. Por causa dessas diferenças, seus principais representantes nunca se encontraram pessoalmente. O tempo passou e, finalmente, Linus Torvalds e Bill Gates puderam conversar abertamente sobre qualquer assunto. O encontro foi possível graças a outra lenda da indústria, o engenheiro de software e atual CTO do Microsoft Azure, o Mark Russinovich. Foi ele que tomou a iniciativa de convidar o criador do Linux e o fundador da Microsoft para um jantar. Dave Cutler, criador do Windows NT, também estava presente nessa noite histórica. Torvalds elogiou a iniciativa. A comida era boa, a companhia era boa e as rivalidades entre Microsoft e o Linux já passaram há muito tempo. Olha a foto aí, você está olhando, né? É a celebração do fim de uma era de conflito. Em 2001, Steve Ballmer, então CEO da Microsoft, chegou a chamar o Linux de câncer a ser combatido, né? Em 2010,
2014, Satya Nadella, já empossado como o novo CEO, declarou o amor da Microsoft pelo Linux e desde 2016 a Microsoft faz parte da Linux Foundation. Ainda segundo Torvalds, o jantar não foi um espaço para conversar sobre as divergências do passado ou sobre sistemas operacionais. Como não? Ninguém falou de kernel. Bill Gates teria se animado e falado basicamente sobre seus projetos filantrópicos na África, enquanto Linus Torvalds presenteou os convidados com pedaleiras de guitarra que ele mesmo montou, cara. Ele ainda mexe com solda, olha só. Torvalds brincou que as pedaleiras são vagabundas, mas como ninguém ali toca guitarra, não haveria problemas. Cara, que aleatório, né? Muito aleatório. Mais aleatório que isso é a Volkswagen que fabrica salsicha. Aí realmente ganha de qualquer coisa. Você sabia dessa? Pois é. Pois é. Quando eu vi isso, eu achei que era coisa de IA. Falei, inventaram uma moda aí, mas aí não, a gente descobriu que era verdade. É. Mas olha só que encontro, né, que seria completamente impossível algumas décadas atrás. Eles sairiam no tapa, provavelmente, se encontrassem para um jantar algum tempo atrás, né? A Microsoft, ela não só era contra Linux, como ela fazia força para matar o Linux numa época, verdade. né? Uhum. E já há muitos anos, a gente vem falando aqui, inclusive foi na época em que a Microsoft comprou o GitHub, e a galera foi, vamos todo mundo sair do GitHub, não sei o quê. E a gente falou, cara, não é bem assim. Com o Satya Nadella, a Microsoft mudou completamente a visão dela sobre open source, principalmente. E ela se tornou uma das maiores contribuidoras para o kernel do Linux, inclusive, tá? Teve muita divergência, realmente. Eu acredito que ainda tenha em relação a aspectos técnicos, mas... né? Eu acho que deu uma apaziguada, né? Deixar isso só assim na parte mais técnica, né? E ver, obviamente, esses dois caras que representam tanto aqui no mundo da tecnologia conversando tranquila e civilizadamente e não tocando guitarra. Que pelo visto seria uma desgraça total. Agora, você imagina, assim, ok, eu acho que o papo técnico realmente ia ser meio sacal. Apesar de ter juntado ali o Linus, o Gates e o Cutler do Windows NT, que é uma lenda também, tá? Eu duvido que eles não tenham falado sobre alguma coisa. Nada, alguma treta, duvido também, pois gente. É. Mas eu queria ficar lá, assim, tipo uma mosquinha, olhando esse encontro. Mas é igual a gente, quando a gente encontra seguidor nosso, a pessoa tira foto, ela elogia, e a pessoa só vem falar pra gente de carreira, de tecnologias. Ninguém nunca pergunta, e aí, como é que vão seus filhos? Ninguém nunca fez essa pergunta pra gente. Não, mas já aconteceu de papos mais, assim, off do tópico de tecnologia. Mas já me perguntaram, mas é difícil, me perguntaram como eu faço a minha barba. É verdade. Ela ser toda certinha. E não é certinha, é muito falhada, cara. Então, a câmera de longe, ele dá uma disfarçada. Mas é esse falhado. 4K aí aí ferrou. O 4K é um problema. Agora, uma outra coisa que eu ia citar aqui no meio da reportagem, hoje, por exemplo, no Microsoft Azure, tem mais Linux do que o Windows rodando. Então, assim, realmente é uma divergência que já ficou há muito tempo na história. Né? Ó, outra coisa, bota a foto de novo aí. Outra coisa que chamou atenção. Essa camiseta do Torvalds com um patolino. Verdade. A gente adora. A do Bill Gates prova que ele tinha comido, que tá meio sujinha. E a camisa do Bill Gates suja. Ou seja, pessoas altamente bem-sucedidas e que não se importam com a aparência. Cara, eu adoro isso. Verdade, viu? Eles atingiram um nível, assim, de não tô nem aí porque você tá pensando de mim. Agora, me diz, Vanessa, como é que o patolino da camiseta do Linus falaria sobre esse jantar deles? O que ele falaria? Vai lá, porque a Vanessa sabe imitar o patolino. Eu não sei o que o Patolino falaria. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Eu não tenho nada de tecnologia. O que é Linux? Linux. Eu não gosto, é um pinguim. Detesto pinguins. Depois dessa, a gente vai para a próxima notícia, que é até vermelha, Gabriel. Protocolo Agent-to-Agent do Google é doado para a Linux Foundation. Olha isso. Ó. Em abril desse ano, o Google revelou o protocolo Agent-to-Agent, uma forma de padronizar a comunicação entre agentes de IA. 2 meses depois, enquanto o MCP toma de assalto a indústria e se define como padrão para essa mesma função, o Google optou por entregar o Agent-to-Agent para a Linux Foundation. Cara, que incrível. Mike Smith, que é engenheiro de software que liderou o projeto dentro do Google, explicou que o sonho de sua equipe, desde o início, era se juntar com a Linux Foundation para alavancar uma solução que fosse independente de fornecedores e neutra em sua governança. Ele acredita que, dessa forma, o Agent-to-Agent
pode cumprir o seu papel de se tornar um padrão verdadeiramente aberto. Durante o anúncio oficial da transição, Mike Smith dedicou um tempo para comentar sobre o elefante na sala, o MCP. O engenheiro defendeu que os dois protocolos não são concorrentes, mas complementares. Na sua visão, o MCP cumpre um papel de conectar agentes de IA com bases de dados e ferramentas, enquanto o Agent-to-Agent entra como um facilitador de interação entre os próprios agentes. Smith também reforçou que os dois protocolos estão em seus momentos iniciais e que ele espera muitas novidades no futuro. Em seu lançamento em abril, o Agent-to-Agent contava com cerca de 50 parceiros, incluindo nomes como Atlassian, AWS e Cisco. Agora, de acordo com a Linux Foundation, esse número subiu para mais de 100 parceiros tecnológicos. Eu acho que o fato de ter ido para a Linux Foundation também dá essa abertura para outras empresas justamente se sentirem mais confortáveis em ajudar ali o projeto, né? Você vê que a Linux Foundation não toma conta só do kernel do Linux, ela embarca também outros projetos e acho a iniciativa boa também. Não sei se o MCP vai ter esse mesmo caminho, apesar de já ser adotado aí por concorrente da Anthropic, inclusive, né? Acho que a OpenAI está meio reticente, mas vai ter que usar. Acho que vai não ter tem que acabar jeito. cedendo, Mas né? sabe por quê? Não é porque só o MCP é bom, é porque já está sendo adotado pelas empresas e todo mundo comprou a ideia. Entendeu? Foi o primeiro que surgiu ali, já foi muito bem feito, e aí todo mundo comprou a ideia. Então, você criar um outro padrão em cima disso, simplesmente para tentar derrotar um concorrente em cima disso, eu acho que é mais complexo. Mais difícil, Por isso que o Agent-to-Agent não é realmente um concorrente direto. concorrente direto, mas complementa a ideia do MCP, né? Porque a ideia é justamente você criar uma padronização de comunicação entre os agentes, né? E o MCP, na verdade, você tem o agente que, na verdade, faz acesso a dados já padronizados ali, né? Então, realmente são coisas complementares. E o que o Mike disse aqui a respeito de ambos estarem ali em suas fases iniciais, concordo plenamente. Então, a gente ainda vai ver evolução justamente porque os agentes estão crescendo, a gente está vendo aí a indústria cada vez mais adotando, e é comum mesmo que essas tecnologias vão sofrendo adaptações e vão melhorando mesmo ao longo do tempo, né? E agora, se você quiser, comenta aqui embaixo, se você quiser conhecer mais sobre Agent-to-Agent, MCP, a gente está preparando novos episódios do Dicionário do Programador para a gente explicar isso realmente de uma forma para você sair entendendo, tá? Então coloca aqui #MCP, só para a gente saber se realmente são temas que você quer ver a gente explicando no Código Fonte TV. Atualizações do Kotlin traz parâmetros de contexto. O Kotlin, que chegou na versão 2.2, tendo como um dos destaques a estreia em fase experimental do suporte a parâmetros de contexto. O recurso permite que funções e propriedades declarem dependências que estão implicitamente disponíveis no contexto circundante. Ó, que chique essa palavra, hein? Dessa forma, o desenvolvedor não precisa passar manualmente valores como serviços ou dependências, que são compartilhados e raramente mudam entre conjuntos de chamadas de função. A nova funcionalidade chega para substituir outra funcionalidade que também estava em modo de prévia, os receptores de contexto. Está disponível suporte assistido em ferramentas como o IntelliJ IDEA para fazer a migração. Eu quero entender isso, porque eu não sou do mundo Kotlin. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida, tá? Então, se você puder ir, me explica aqui nos comentários, ou eu vou ter que estudar a Kotlin para entender melhor isso. Nessa versão, o Kotlin também trouxe uma nova forma de gerenciamento unificado de alertas no compilador, através da combinação de diferentes regras genéricas e específicas. Em relação ao Kotlin JVM, houve alteração na geração de métodos padrão para a função de interface. A partir de agora, funções declaradas em interfaces são compiladas para os métodos padrão da JVM, a menos que configurado de outra forma. Bom, isso aí eu consegui entender. Okay. Já no Kotlin Native, foram introduzidos o LVM19 e novos recursos... LLVM19, como eu tinha dito. E novos recursos para rastrear e ajustar o consumo de memória. O Kotlin WASM também recebeu novidades como um Target WASM, que é o WebAssembly, né? Separado, e a capacidade de configurar o Binary and... Como é que fala isso, Vanessa? Aí você me corrige. Não vou corrigir. Binary and... Eu boto na tela aí para você, né? Binary AN por projeto. O que a gente tem a comentar sobre isso? O que eu tenho? Por favor, me ajudem, vocês que são do mundo Kotlin, né? Porque foi como o Gabriel falou, nós não somos, vamos ter que estudar mais para te inteirar desse assunto. Então, parâmetros de contexto. Eu entendo o conceito do parâmetro de contexto. Eu quero entender
que ele não precisa mais passar manualmente esse tipo de valor. É isso que eu não consegui entender. Só olhando a notícia, eu tenho que olhar o código, né? Eu acho que olhando o código ajuda bastante, né? Porque você vê, tá bom, ele não é mais utilizado, mas ele passa a não precisar ser dividido dentro de um determinado contexto, é enviado. Não precisa passar manualmente valores como serviços ou dependências, que são compartilhados e raramente mudam entre um conjunto chamado de função. Então, se você for cotleiro, aí... Cotleiro, nossa, você acabou de inventar isso. Não, existe aí. Existe, tá bom, existe aí. Você diz aqui pra gente o que você achou dessas novidades, se você já está utilizando, ou se isso aí é simplesmente... Firula e maquiagem. E Google lança a versão do Gemini para rodar localmente em robôs. A família de LLMs Gemini cresceu nessa semana com o lançamento do chamado Gemini Robotics on Device. É uma versão do modelo de linguagem projetada pelo Google DeepMind para ser executada localmente em robôs, sem necessidade de uma conexão com servidores na nuvem. Nesse sentido, o novo LLM se torna uma versão offline do modelo Gemini Robotics lançado em março com um nível de performance similar. O modelo é capaz de controlar todos os movimentos do robô para a realização de tarefas e pode receber ajuste fino localmente através de prompts inseridos por seus desenvolvedores. Isso é perigoso. Também foi anunciado o Gemini Robotics SDK com um simulador de física embutido. Depois eu vou explicar essa problemática aí, vai lá. De acordo com o Google, o modelo é capaz de ensinar de 50 a 100 tarefas para robôs que servem como exemplo para as necessidades de execução de unidades de diferentes fabricantes. Durante a demonstração do novo LLM, foi exibido um robô capaz de abrir sacolas e dobrar roupas. Putz, esse é bom, hein? Me interessa, hein? Também, segundo o Google... Se guardar a roupa, já tá valendo. Meia, meu Deus do céu. Abrir sacola, dobrar a roupa e guardar a roupa no lugar certo. Imagina, porque não adianta nada. Botar minhas cuecas na tua gaveta... Legal, vai de calcinha cheia de cueca. Aí vai dar mais trabalho ainda, né? Pô, mas o LLM vai ser facilmente capaz de distinguir cuecas e calcinhas, Gabriel. Será? As minhas? Como assim, Gabriel? Deixa eu acabar de ler a notícia. Também, segundo o Google, o Gemini Robotics on Device supera modelos similares em eficiência, mas a empresa não especificou quais modelos foram comparados no benchmark. Tanto o modelo Gemini Robotics on Device quanto o seu SDK estarão disponíveis inicialmente somente para um grupo de testadores de confiança. Enquanto o Google segue trabalhando para minimizar riscos de segurança. Pronto, esse é o ponto. O Google está ciente do que você queria comentar. Ok, eles botaram um modelo offline num robô, show. E aí você tem, provavelmente, alguma senha, um root da vida, para você entrar prompts personalizados para os desenvolvedores. E aí ele aprende. O que isso quer dizer? Skynet. Pois é. Até que ponto esses prompts tem que ter guarda-rails ali, né? É verdade. Até que ponto esses prompts podem alterar o comportamento de um robô localmente ali, sem ter uma interferência. Essa seria a Skynet offline, né? Porque não tem é verdade, conexão. Não tem a conexão principal central. Cara, será que esse é o próximo ponto aí? Porque a parte de robótica com LLM, cara, tá avançando demais. A gente brinca que a IA generativa para várias coisas estão mudando os paradigmas. Quando a gente fala de robótica, coisas que a gente só via em simulação em CGI, agora a gente está vendo acontecer realmente. Né? Por exemplo, os robôs da Tesla dançando, cara. Dançando, fazendo um movimento muito humano, assim. Mais humanos do que alguns humanos dançando. Não, aí você imagina isso, cara. A capacidade de um dev inserir prompts personalizados para um robô. O quanto ele consegue alterar de comportamento de um robô, entendeu? De bonzinho para mal. Claro que abre um leque gigante de coisas incríveis que podem ser desenvolvidas. Porque, poxa, você vai dar ali... talvez a possibilidade de um dev que, sei lá, trabalhar junto com uma área de medicina, alguma coisa que seja mais específica. Um dev ou um robô? Um dev trabalhando num robô que trabalha... Sim. Não, mas eu digo, por exemplo... Não, dentro de uma oficina. Imagina só, você conseguir personalizar a utilização daquele robô para um determinado serviço de forma muito específica. Não, então, isso é incrível. Mas eu colocaria mais, por exemplo. Se você tem isso dentro... Não dentro de casa, mas dentro de uma empresa, dentro de algum lugar... Como a gente viu até na apresentação lá, que a gente foi na luta, tinha lá um robozinho. E se aquilo ali for feito para espionar? Espionar, do tipo, ele observar alguma coisa, gravar e utilizar isso para outras coisas, entendeu? Imagina um robozinho daquele vivendo, sei lá, você digita a tua senha
do banco. Sei lá, uma coisa boba, assim. Vendo coisas ainda mais íntimas. Não, mas aí é só fechar a porta. Tudo bem. Mas aí ele vai lá e bate. Ele abre a porta, ele espia. Aí ele abre. Tá só a câmera. Não, mas eu tô dizendo de mudar comportamentos não pro bem, entendeu? Não, seria exatamente bem, isso que eu tô mal. falando. A gente abre um leque imenso de coisas boas que podem ser feitas, mas também de coisas ruins que podem ser feitas. Não é à toa que já existe aí o termo prompt injection, né? Justamente utilizado para você ter mais acesso além do que você deveria ter a informações dentro do MCP, que está rolando isso. Imagina dentro de um robô fazendo algum tipo de trabalho, né? Eu tenho essas preocupações também. Eu gosto. Todo mundo. Eu teria um robô desse em casa? Teria. Mas eu teria que ter certeza que, esse botão aqui, desliga ele de verdade. Pum, desligou, acabou, entendeu? A gente não pode ter certeza com os celulares. Aqui em casa a gente brinca, nós temos aqui aquele robozinho, aspirador de pó, e a gente brinca que ele já manda todas as nossas informações, imagina. Ele já manda, tá aqui do lado ali. Tá aqui do lado, ele tá escutando tudo lá. Os chineses estão sabendo de tudo que a gente tá falando aqui. Eles têm lá uma réplica lá já do compilado. Já. E tem mais novidades do Google. Ele lança o Gemini CLI gratuitamente para devs. O Gemini CLI, também conhecido como Gemini CLI, é um agente de IA gratuito que funciona por linha de comando, direto do terminal dos desenvolvedores. Deu um déjà vu aqui do Codex CLI também, né? A proposta é oferecer uma interface prática e acessível para o modelo Gemini Pro 2.5. Ryan J. Salva, diretor sênior de gerenciamento de produtos do Google, explicou a decisão de liberar a ferramenta gratuitamente. Ele disse assim, e ele é americano, né, parece. Né? Gabriel, quanto tempo que você não dubla, vai? Já que eu fiz patolino, passa uma vergonha junto não comigo. Não importa se você tem centavos ou algum dinheiro. Seja você um estudante, um amador ou um freelancer ou um developer em uma empresa bem financiada. Você deve ter acesso às mesmas ferramentas. E é por isso que estamos tornando o Gemini CLI gratuito com limites de uso realmente incomparáveis desde o início. Sem custo algum, é possível executar 60 solicitações por minuto até um limite de 1.000 solicitações por dia. É bastante. É bastante, viu? Esses números foram calculados com base na média de utilização de engenheiros do próprio Google e então dobrados, para oferecer uma margem generosa para todos. Para cenários empresariais, também existe um plano de assinatura. De um jeito ou de outro, a ferramenta pode ser utilizada para resolução de problemas dinâmicos, gerenciamento e automação de tarefas, pesquisa aprofundada no próprio Google e mais. O Gemini CLI ainda pode ser estendido e integrado através de servidores MCP, se conectado, por exemplo, com ferramentas generativas, como o Vue e o Imagen. Olha só. Então, não é um Codex CLI. Ele está melhorado realmente. Agora, ele é gratuito, mas ele não é open source, né? Então, vai ter que estar vinculado realmente aos produtos. A gente fez vídeo sobre o Codex CLI testando, e a gente vai ter que fazer o do Gemini também, o CLI. Com certeza. Eu só estou confirmando se ele realmente não é open source. Não sei também. Mas é sim, viu? É open source. Então, esquece que eu falei. Uhum. É open source. Agora, o Cloud também tem uma versão para terminal. Tá todo mundo indo para os mesmos caminhos, assim, né? Mas extremamente natural, né? Se você quer conquistar os devs, sabe que esse daí é um ótimo caminho, né? Porque a gente realmente acaba sendo mais produtivo ali usando mais o terminal. Então, disponibilizar um CLI é um caminho natural. Né? E outra coisa, a partir do momento que você tem um CLI, você pode criar automações também dentro disso e obter respostas mais fáceis. Então, criar automação já ajuda pra caramba. E você integrar com o Vue e com o Imagen, eu acho que melhora tudo também. E mais um adendo, tá? A gente acaba acostumando a usar muito as ferramentas da OpenAI, e até da Anthropic também, para desenvolvimento, porque realmente já estão muito robustas, mas o Gemini correu por fora e não perde nada. Ainda mais com esse modelo novo aqui, é o Pro 2.5, ele provavelmente já deve estar até melhor que muitas das ferramentas que a gente está acostumado a usar. Verdade, é que é tanto lançamento um em cima do outro, que a gente não é capaz de ficar testando todos eles e comparando todos eles no dia a dia de trabalho. Mas realmente a gente tem que dar uma atenção especial aí ao Gemini. Ou Gemini. Então, eu prometo usar o Gemini CLI. Eu acho que vale sim um vídeo no código-fonte, porque terminal, assim, o último ponto de referência para enfiar IA, eles já conseguiram, que foi dentro do terminal. Eu acho que agora basta a gente acessar e começar a utilizar. Não é tipo
ajudar, me ajude a criar um comando aqui para fazer uma busca em arquivos que tenham a seguinte palavra. Poxa, isso aí... Putz, deu mais trabalho o grep, do que... O grep, pô, todo mundo já tá... Não é isso, não é esse tipo de coisa. Ele te ajudar realmente a entender, por exemplo, repositórios, ele fazer até as solicitações, então funciona também como um agente e te ajudar de várias formas, né? Microsoft vai bloquear antivírus de acessar o kernel do Windows. O incidente com o CrowdStrike no ano passado ainda tira o sono da Microsoft, mas a empresa garante que aquele tipo de pane não se repetirá no futuro próximo. Para tanto, a empresa anunciou uma decisão radical: remover de dentro do kernel do Windows todas as aplicações antivírus e de detecção e respostas de endpoint. De acordo com o anúncio, a Microsoft não pretende impor regras e esperar que os fabricantes de segurança sigam um novo paradigma, mas está decidindo como será construída essa nova plataforma de segurança com a ajuda desses fornecedores. Gigantes como o Bitdefender, ESET, Trend Micro e a própria CrowdStrike já estão participando dessa iniciativa. Uma falha na solução de segurança da CrowdStrike derrubou cerca de 8,5 milhões de máquinas rodando o Windows em julho de 2024. Você viu aqui no compilado. Viu, é verdade. Nossa, já está fazendo um ano. A aplicação executada a nível de kernel do sistema operacional provocou uma pane generalizada. A proposta é que esse tipo de aplicação passe a ser executada no modo usuário, assim como os aplicativos tradicionais, sem abrir mão da segurança, mas reduzindo as chances de impacto em caso de problemas inesperados. Uma prévia privada dessa nova plataforma deverá estar disponível no próximo mês. Se tudo der certo, a Microsoft pretende estender a mesma solução para outras aplicações que rodam no kernel, como drivers de terceiros e ferramentas anti-trapaça para jogos. Mas será que essa eu nem sabia que rodava no kernel. Mas será que é tão simples assim? Ele meio que criar um bloqueio para esses endpoints do kernel e todo mundo vai conseguir atualizar a tempo os drivers? Eu acredito que não seja uma tarefa muito fácil, porque se fosse fácil, eles já tinham feito isso antes, né? Você não ia deixar todo mundo mexendo no kernel, assim, livremente, né? Não que seja, que horror, né? Até parece que também é assim, né? Gente, não, mas... que o kernel pode usar à vontade. Não, mas é por aí, Mas não é só aplicações de antivírus. São todos a linha ali de criadores, fornecedores que têm acesso ali ao Windows para poder fazer, não modificações no kernel, mas também fazer utilização como drivers e esse tipo de coisa. Então, não deve ser fácil, assim, jogar esse tipo de atualização e manter compatibilidade total com a grande variedade de utilização que existe dentro do Windows. Pois é, né? Porque vai ter que jogar isso para uma camada acima ali, a nível de usuário. Então, realmente não vai ser uma tarefa muito fácil, mas entendo a Microsoft, porque o tipo de problema que nós tivemos no ano passado, que parou o hospital, parou o aeroporto, não pode deixar acontecer por conta de um sistema operacional. Então, eles têm que criar ali tudo que é possível para salvaguardar ali o kernel e não deixar esse problema acontecer novamente, né? O CEO do GitHub defende a importância da codificação manual na era das IAs, causando tretas aí já, né? Não, aguenta aí, vamos ver o que ele tem a nos dizer. Thomas Donkey, CEO do GitHub, participou de um podcast nessa semana e destacou a importância dos desenvolvedores editarem manualmente código gerado através da inteligência artificial. Viu? Editar manualmente código... tá bom, agora viu? sim. Ele declarou: mesmo em um mundo onde os agentes de IA se tornarem mais autônomos, os empregos de engenharia não desaparecerão. O que importa não é como o trabalho é feito, mas que seja bem feito. Segundo o executivo, essa habilidade é insubstituível e o desenvolvedor que não for capaz de codificar manualmente poderá sofrer perdas de produtividade, mesmo utilizando ferramentas de IA. Para Donkey, o workflow perfeito envolve uma IA gerando código e enviando requisições de pull, enquanto os desenvolvedores utilizariam seu conhecimento para fazer os ajustes necessários. Em suas palavras, essa seria a chave para a vitória. O CEO do GitHub também chamou atenção para o erro de se gastar tempo demais explicando uma mudança através de um prompt. O pior cenário é tentar descobrir como fornecer feedback ou criar um prompt que descreva em linguagem natural o que já sei fazer em linguagem de programação. Cara, perfeito isso. Também acho. Convenhamos, né? Para quem não é dev, obviamente a pessoa vai ter que... Não, agora eu vou ter que usar todo o meu conhecimento em engenharia de prompt para ele ir solucionar o problema. E muitas vezes o problema é tipo, caraca, cara, por que ele atualizou essa lib? Caramba, porque ele tá usando... com a lib que e aí o cara que já tem esse conhecimento não precisa ir lá
Deu um problema de compilação e essa lib não deve ser... Aí tu faz um textão e aí você não sabe o que a IA vai fazer, mas você sabe já corrigir. Ou seja, ele está certo nisso, tá? O exemplo que você deu do CLI antes foi ótimo também, né? Apague todos os arquivos contidos na pasta, tal. Porra, é mais fácil digitar o comando e apagar. Pois é, cara. Né? Dessa forma, o desenvolvedor gastaria 3 minutos diante da IA para resolver uma tarefa de 3 segundos. Ele ainda comentou sobre a tendência do vibe coding e alertou que startups não conseguem crescer dependendo somente dessa abordagem para o desenvolvimento de software. Sem desenvolvedores habilidosos, esse crescimento não se sustenta até uma segunda rodada de investimento, explicou o executivo. Olha, tô com ele. Eu não sei. Praticamente todas as afirmativas dele aí. Eu não sei necessariamente se ele tem poder para falar sobre todas as startups, todos os modelos. Tá então, bom. é porque ele acabou generalizando, né? Mas, no geral, eu concordo que às vezes você vai ali no Vibe Code, você vai conseguir criar alguma coisa, começar e tudo mais, mas para colocar aquilo ali em produção, MVP. É algo que seja escalável, que muita gente vai utilizar. Então, cara, você vai precisar de alguém que entenda muito bem do que está sendo feito ali para dar manutenção, para ajudar com segurança e tudo mais. Confiar tudo isso no código gerado pela IA... Cara, nesse momento, pode ser que lá para frente até consiga, mas agora eu também acho que não é possível, não. Eu vou fazer uma declaração aqui meio polêmica, pode? Pode. Pode. Vai lá. Acabou meu café. Melhor eu pegar mais café ou pegar um suco Deixa eu ver se tem mais café. Ih, acabou o café, Gabriel. Acabou, deixa eu ver. Vai vir no copo dele. Acabou. Então, é o seguinte, cara, startup, modelo de negócio, ideias de negócio, pode ser algo super complexo e pode ser algo super simples. Então, por exemplo, um workflow bem feito no N8N pode virar uma startup, não pode? Pode. Eu digo isso porque, por exemplo, no marketing digital, não sei se vocês já estão familiarizados aí com ferramentas de marketing digital, tem ferramenta que só serve para você integrar um webhook de uma rede social com uma outra ferramenta. Só isso. Verdade. É como é que se chama? Um switch, não? Um hub de webhooks ali. Ele só passa faz um proxy. Centraliza ali tudo. É isso? Proxy. Ele faz era a palavra que eu proxy. queria. E isso, por exemplo, uma ferramenta de automação, você consegue fazer. Dá para escalar? Puta, aí é outro papo, né? Se você cria um workflow e funciona para você, show, beleza. Puta, eu quero transformar isso numa startup para vender esse serviço com planos que dá para fazer API, que vai não sei o quê. Aí, cara, envolve conhecimento técnico, entendeu? Então, você pode conhecer, putz, eu conheço da dor, eu conheço que essa integração aqui vai ajudar muitas pessoas. Agora, transformar isso num modelo, um SaaS ou um micro SaaS da vida, que consiga vender, consiga escalar e gerar realmente valor para muitos clientes, sem você meio que precisar botar a mão, aí é outros 500, cara. Gabriel, sua declaração polêmica foi a mesma minha, na síntese. Não, eu digo que é polêmica porque... É verdade, só eu fui polêmica junto. Não, porque, por exemplo, as pessoas vão falar, porra, um workflow de N8N pode virar uma startup, entendeu? O pessoal vai bater. Mas muitas vezes esses microsites simplesmente podem ser substituídos por um workflow. Mas a partir do momento que você acha realmente um problema, por menor que seja, se você consegue trazer uma solução boa ali, você consegue colocar no mercado, consegue vender aquela solução, né? Mesmo sendo um probleminha pequenininho. Mesmo que você tenha que escalar usando o N8N. Aí, cara, envolve também conhecimento técnico pra caramba. Porque uma coisa é você usar ele para back-end, outra coisa é você ter uma outra casca lá, e onde você imputa clientes que usam planos de assinatura, limites de utilização, né? Esse tipo de coisa assim. Envolve conhecimento técnico, sim. E eu tô com o CEO do GitHub, assim como o Sundar Pichai do Google, o CEO do Google também disse que apesar deles terem conseguido lá usar 30% até de código gerado por IA, isso deu para eles lá 10%, que é o que ele conseguiu medir, de avanço na produtividade. Mas mesmo assim, eles estão precisando de mão de obra especializada. Isso a gente vai conferir. A partir de 2026, eles vão fazer novas contratações de engenheiros, porque precisa realmente de alguém para organizar essa coisa toda aí, né? De agentes, modelos, revisão de código e esse tipo de coisa. O que eu acredito que vai acontecer no futuro, realmente, assim, vão ter equipes que vão ser enxugadas, vai ter empresas que hoje têm, sei lá, milhares de desenvolvedores, que vai ter um número talvez ali reduzido, mas que outras
funções vão ser criadas, né? Então, assim como aconteceu em outros momentos, a gente vai ver acontecendo isso com a IA também. Então, a gente não consegue nem te falar quais vão ser as profissões daqui a 2 anos, porque são coisas que estão acontecendo nesse momento ainda, né? E que eu não tenho dúvida de que vão aparecer mais oportunidades. O fato é que a gente aqui da área de tecnologia, por mais que se assuste, talvez a gente seja impactado ali pelo que está vindo da IA, ainda assim, ela vai trazer muita oportunidade pra gente, né? Porque ela vai depender da gente para estar aí rodando nos outros lugares, né? O formato PNG é atualizado 20 anos depois. Para surpresa de muita gente, o PNG, que é a sigla para Portable Network Graphics, você sabia disso? Está de volta com uma nova especificação anunciada nessa semana pela World Wide Web Consortium, a W3C. Essa é a terceira especificação implementada para o PNG e a primeira desde 2003. Um dos destaques da mudança é o suporte adequado ao HDR, usando apenas 4 bytes de informação através da técnica chamada Coding Independent Code Points. Chama Coding Independent Code Points, tá? É o CIPC. Essa é a sigla. Para identificação especial de cores. Isso permite um espectro de cores mais vívido captado pelo olho humano. O recurso é suportado pelos principais navegadores existentes no mercado. A nova especificação também finalmente adotou as APNGs, ou PNGs animados, uma proposta feita pela Mozilla muitos anos atrás e que estava esquecida na gaveta. Dessa forma, o formato fica disponível para a geração de imagens animadas, tradicionalmente criadas com formato GIF. Originalmente... deixa eu falar aqui. A gente fala GIF porque a gente acostumou, mas é GIF. É GIF? GIF. Gente, pelo amor de Deus, eu sou muito velha para aprender a falar GIF diferente agora. Tá Me bom. recuso. O GIF, ok. Originalmente, PNGs animados tinham suporte somente no Firefox, mas com a padronização, eles podem ser visualizados em todos os navegadores. Outra mudança está no suporte para dados EXIF. Também fiquei na dúvida de como se fala, né? EXIF. EXIF, ok. E esse suporte vai ser dado nativamente. O EXIF é capaz de armazenar informações adicionais na imagem, como dados de direitos autorais, a lente da câmera e a localização GPS de uma determinada fotografia. O EXIF já é bem conhecido, as câmeras têm, os celulares têm. Então, você tira uma foto com um iPhone aí, depois você dá uma olhadinha no izinho que aparece do lado da foto, assim, aí você vai ver, caraca, ele tem todas as informações. Exatamente, tá? tem quase a cor da cueca que você estava usando na hora que tirou a foto, viu? E ele armazena, inclusive, a digital na hora que você clica no... Mentira. Mentira, gente. Você vê quanta informação tem dentro do EXIF. Assim, do seu banco também tá lá. Mentira, gente. Brincadeira. Cara, mas olha que louco. A gente vai ter o GIF em PNG. Isso nada mais é que vários aninhados frame a frame. Isso é legal porque, por exemplo, a gente vai poder fazer uma foto animada sem precisar ser em formato vídeo, né? Isso é legal. Agora... Pra quem olha esse tipo de coisa, fala assim, caramba, cara, estamos voltando à década de 90, ficar usando o GIFzinho, né? Mas vamos combinar, né? No WhatsApp acabou virando muito comum ali essa criação de GIFs. Voltou voltou a ser famoso. O primeiro que eu vi, não sei se foi o mesmo, o GIF que eu vi foi aquela imagenzinha, quando você colocava geralmente no rodapé das páginas antigas, melhor visualizado com o Netscape e o Internet Explorer. E existia imagens padrões para o Netscape e o IE. Não lembro disso? Não tô lembrando dela, mas não tô lembrando. O IE era o Ezinho e ele meio que fazia um efeitozinho em volta do E. E o do Netscape era um farol. Era um farol de... farol que tem navio, navios. E era meio que isso. Tanto é que quando você abria o Netscape fazia não fazia um barulho? Acho que tinha. Nossa, Gabriel, que velho. E essa imagem era um GIF e que também ficava meio que girando o farolzinho. Olha, ali. Eu vou lembrar de um que era muito utilizado também, que era para e-mail, né? Tinha aquela página para você mandar o e-mail e ficava uma arrobinha rodando. Se eu encontrar assim, a imagem, eu te boto aí na tela para você ver, tá? Mas o arrobinha rodando e o envelopinho abrindo no e-mail também era bem clichê daquela época, viu? Bem clássico, digamos. Agora, muito bom ver o PNG agora com a W3C atualizando ele, porque esse padrão WebP foi... Pô, xingo muito esses caras que usaram isso, né? É muito ruim, né, cara? Quer dizer, aliás, o padrão é bom, porque são imagens menores, mas fora da web quase não é compatível, né, com nada. Ainda mais quando você vai, às vezes, baixar uma imagem, você acha que é JPG, você vai... é WebP. STF redefine responsabilidade a plataformas e redes sociais. Acabou o café.
Melhor pegar camomila agora, Gabriel. Para essa notícia, sim, né? No dia 26 de junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 8 votos a 3, que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, é inconstitucional. Esse dispositivo previa que plataformas digitais só poderiam ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros se desobedecessem ordem judicial de remoção. A nova tese estabelece que, para crimes contra a honra, calúnia, difamação ou injúria, a plataforma continua protegida por essa exigência de decisão judicial. Porém, para os demais casos de conteúdos graves, como discursos antidemocráticos, terrorismo, indução ao suicídio, discriminação e tráfico de pessoas, basta notificação privada para gerar o dever de remoção. Além disso, foi fixada uma presunção de responsabilidade para conteúdos exibidos via anúncios ou impulsionamentos pagos. Se a plataforma não agir em tempo razoável, pode ser responsabilizada mesmo sem notificação extrajudicial. O que seria o tempo razoável? Tá ali, né? Tá só assim, tempo razoável. No caso de anúncios, né, impulsionamentos pagos, né? Foi também consagrado o chamado dever de cuidado. Redes sociais devem atuar preventivamente contra conteúdos graves, né, como citados, e podem ser responsabilizadas por falhas sistêmicas, não apenas por publicações isoladas. As decisões foram relatadas pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, mas prevaleceu a posição intermediária articulada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que propôs a distinção entre tipos de conteúdo e mecanismos de responsabilização, preservando parte da estrutura original do artigo 19, mas com exceções importantes. Então, essa notícia a gente pegou de várias fontes, mas a principal foi justamente da Agência Brasil, tá? Tem muita gente já achando que isso aqui, acabou a liberdade de expressão, porque ele coloca não só a parte de crimes contra a honra, que já existia, mas coloca outras coisas que, cara, não tem como ser contra: terrorismo, indução ao suicídio, discriminação. Só que tem coisas aqui que ficam muito de acordo com a interpretação, né, do que foi crime ou não. Para você ver, não foi nem unanimidade a votação dentro do STF. Então, eu acredito, né, que agora as plataformas e as redes, elas vão ter um cuidado ainda dobrado com o tipo de conteúdo, e muita gente vai ficar até tolhido também de saber, pô, isso aqui pode ser considerado ruim ou não, ou é só uma opinião ou não. Porque a partir do momento que a gente fala uma coisa aqui e você acha, poxa, me senti ofendido, vou processar vocês, você tem todo o direito. Se caiu aqui em calúnia, difamação ou injúria, poxa, foi. Agora, a gente vai responder se assim a lei exigir. Então, isso. Okay. Agora, quando entra em outros aspectos, e aí a própria plataforma vai ser responsabilizada, e aí que independente. Tá, né? A partir do momento em que ela vai ser responsabilizada, ela vai passar a decidir o que é certo e o que é errado. Previamente, concorda? né? Previamente. Então, se a Vanessa e o Gabriel falaram mal do Google, eu vou tirar isso aqui. Porque aí a empresa pode até se aproveitar dessa lei, do estilo de, não, porque esse conteúdo aqui, você está discriminando a minha própria empresa. Pronto, então ela mesmo já tira. Ela já pode. Ela já pode se aproveitar dessa lei para tirar coisas que para a plataforma também não é interessante. Então, aí são dois aspectos, né? Tem todo o lado de que as pessoas vão ter que pensar um pouco mais no que falam, mas principalmente as plataformas vão ter esse poder e essa obrigação de cortar e tolir o que está sendo falado. Então, fica meio complicado. Numa dessas fontes, até tinha uma frase estranha, eu não coloquei aqui no texto, mas eu achei assim, o artigo 9 foi reescrito pelo STF. Eu falei, caraca, o STF hoje não pode reescrever. Então, eu não sei. A gente nem citou essa, né, na não notícia, citamos, mas é o que estava escrito lá na notícia. Eu falei, poxa, isso é papel do parlamento, e eu acho que, inclusive, o STF deixou aberto para o parlamento. Olha, vocês têm que se virar aí. Então, acho que cabe agora também, se isso aqui vai prejudicar realmente, efetivamente, as plataformas e quem coloca conteúdo, e não é só criador de conteúdo, é qualquer pessoa. Porque essas plataformas, elas abriram a possibilidade de qualquer um escrever na sua rede, na sua conta, né? Não existe só rede social na internet, então você pode ter o teu blog e cai também no mesmo contexto. Mas eu digo que o parlamento, eu acho que tem esse papel agora de ver, será que isso
foi além da conta ou não foi, e criar um novo texto para esse artigo, ou se precisar fazer novos artigos também sobre isso. E até, por outro lado, aqui vendo pelas empresas que são responsáveis, o Google já foi um que se manifestou antes mesmo dessa decisão ser realmente posta em prática agora, né, que tem pouco tempo que ela foi decidida, de que isso daí diminuiria ali a vontade, vamos dizer assim, de trabalhar no país, né? Porque seria uma barreira imposta e que ela vai realmente ter dificuldade de conseguir saber o que está liberado e o que não está dentro da plataforma. E se ela vai se responsabilizar, é mais complicado para ela, né? Imagina se passar a ter ali multas para o Google, para o X, para o Facebook, né? Para todos eles. Então, essas plataformas podem passar a não atender tão bem assim a nossa comunidade, que é extremamente importante para eles, né? Então. Porque o Brasil, o cara, consome muito. Se você vê os rankings lá de países que mais consomem redes sociais, YouTube, não sei o quê, cara, o Brasil tá, se não no topo, muito em cima da tabela, né? E outra coisa, uma dessas decisões, que também não está aqui na notícia, mas foi colocada também, é a obrigatoriedade das plataformas que, de certa forma, atuam no país, ter representantes no país também, ter escritórios. As plataformas mais famosas, todos têm aqui representante. Mas se em algum momento o Google falar assim, ok, acho que não vai acontecer, né? Mas ok, não vamos mais atuar no país. Imagina, então, ter que fechar ou tirar o acesso de todos os produtos do Google no Brasil. Acho que vai ser muito complexo isso. Por isso que eu digo, ok, tem que ter representante? Tem que ter. Beleza, tá feito. Mas nem todas as plataformas são gigantes também. Isso que eu ia falar, né? Tudo bem, a gente pensa aqui em Meta, Facebook, X, pô, essas aí tem, porque são gigantes. Mas, cara, se a gente adotar esse tipo de estratégia, qualquer appzinho que você colocar no seu celular vai ter que ter um representante aqui, porque você vai estar utilizando. E aí, como é que vai ser? Fica inviável, né? O Discord, por exemplo, acho que não tem, né? O Discord é um desses, que é muito utilizado. Não sei. Eu acho mas que não aí tem você pega, sei lá, tá bom, tem Discord, mas isso não se aplicaria, por exemplo, para Slack, Trello, qualquer outra ferramenta que a gente utiliza, né? O fato de estarem sendo utilizadas no Brasil por empresas e tudo mais, não teria que ter um representante aqui no país? Pois é treta realmente, não é fácil. Existem os dois lados, tem pontos positivos para os dois lados, mas a gente tem que ver o resultado final, para onde isso vai caminhar, tá? Então, se você sentir que no seu coração que você quer comentar sobre esse assunto, comente. Diga aqui nos comentários, Se não quiser comentar também, tudo bem, a gente te entende. A gente te entende. Mas vamos falar de coisa boa. Foi o vídeo que nós lançamos essa semana no Código Fonte TV. Olha, só lembrando, daqui a pouco a gente vai sortear o livro da Loiane, de Estrutura de Dados e Algoritmo, e com JavaScript. Isso sim, não tem treta. Isso aqui é conhecimento puro. Tá? A gente lançou um vídeo mostrando o cursor, tá? Finalmente nós testamos o curso. Tá todo mundo falando. Tem muita gente que falou, já tá abandonando, indo para outro. E agora a gente falou assim, ok, agora tá maduro o suficiente, até porque a empresa já está avaliada em 10 bilhões de dólares. Você acredita? Impressionante. Um editor para falar de esse tipo código, de cifra tem que ser a lá Silvio Santos, né? Bilhões de dólares, que vale mais do que dinheiro. Não, isso era na ouro, época né? do ouro, Gabriel. Ouro. E ele tinha razão, hein? E aí nós fizemos assim 4 utilizações dele diferentes para ver se ele atende realmente. Então, por exemplo, você criar uma aplicaçãozinha do zero, com um prompt simples, você avaliar o código de um repositório, ou você pegar um repositório maior e tentar fazer um refactor em algo que não foi feito com IA, mas... que foi mal feito, inclusive, que foi o meu código. Não, vou sair em defesa aqui da gente. Como assim, Gabriel? Não, tá bem feito. Não, tá direito. Então a gente fez alguns testes e vale a pena você assistir para entender como ele funciona, porque, diferentemente do VS Code, ele já é com IA em nativo, tudo. Nativo, vamos dizer assim, né? Então, realmente, eu acho que vale bilhões, mas não sei se vale 10 bilhões, né? E vamos aproveitar também, né, que já que a gente fala da semana no Código Fonte, a gente tem que falar sempre de onde nós estivemos aí. E nós estivemos no lançamento super especial. Eu trouxe até aqui o grupo que nós Alum. ganhamos aqui, o Grupo Alum. Você sabe o que é o Grupo Alum? Talvez você ainda não saiba, mas a gente te conta. Olha só que legal, eu vou te contar através do chocolatinho que tem aqui dentro. Não, todo mundo sabe que a Alura já está aliada com a FIAP, com a PM3, e são várias outras iniciativas e empresas também
dentro desse ecossistema. Mas eles formalizaram isso em um grupo, chamado Grupo Alum. E ali eles vão reforçar ainda mais esse ecossistema que eles criaram e realmente eles estão se preparando para um próximo nível de ensino de tecnologia no país. Foi muito legal presenciar isso. Obrigado aí pelo convite ao pessoal da Alura, da FIAP, e poder ouvir em primeira mão, né, esse próximo passo que eles estão dando. Pois é, o que me veio à mente foi, lembra do Capitão Planeta? Que falava pela união dos seus poderes, então. Foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? Então, pegaram ali o que todas essas empresas conseguem entregar de valor para a educação no país, juntaram tudo e agora criaram o Grupo Alum. Então, a gente ficou muito feliz mesmo de ter sido convidado, de ter participado lá em primeira mão desse lançamento. Ganhamos aqui os mimos, mas a possibilidade de ver ali o CEO do grupo e também o Paulo Silveira, o Gustavo da FIAP falando ali com tanto carinho, com tanta emoção desse novo passo que eles estão dando. Então, a gente fica muito feliz de poder presenciar isso, de alguma forma fazer parte também, né? Sendo parceiro aqui das duas grandes partes aí desse grupo. E a gente espera que realmente colha muitos frutos, né? Porque, cara, investimento em educação é sempre, assim, primordial em qualquer lugar, em qualquer país, né? E a gente tem muita sinergia com essa missão deles também aqui no Código Fonte TV. A gente, lá atrás, quando começou, em 2006... E ano que vem a gente faz 20 anos com o Código Fonte, a gente tinha justamente essa ideia. Eu falei, caramba, a gente ficava assim, pô, por que tanta gente desiste de trabalhar com tecnologia ou desiste dos cursos, né? E a evasão, eu até vi na apresentação deles, a evasão da FIAP é baixíssima comparados com os cursos tradicionais aí que tem de tecnologia por aí. Então, isso tem muita sinergia com quando a gente criou o Código Fonte. Assim, pô, vamos ajudar essa galera a entender melhor tecnologia e mostrar como é satisfatório trabalhar com tecnologia. A gente tem um senso de comunidade muito diferenciado em outras áreas. Difícil de achar uma área que tenha o que nós temos aqui, gente. A criação de open source. Você consegue imaginar isso, sei lá, na área de medicina, de automobilismo, né? E não é só, e eles falaram sobre isso lá também, não é só a parte educacional, mas também é uma parte de evolução pessoal, evolução profissional, criar conexões, né, cara? Então, eles têm um ecossistema realmente completo para isso, então, por isso que a gente fica honrado também de fazer parte desse momento do grupo, do surgimento do grupo, e a gente espera estar sempre junto com eles aí nessas iniciativas, porque realmente a gente gosta bastante. E, como eu falei, né, tem sinergia com o objetivo do Código Fonte TV. Então, eu vou comer aqui o bombonzinho da Alum. Eles mandaram aqui vários bombons. Eu vou comer um também. E eu vou comer esse aqui, a Alura mais FIAP. E o problema é que aí, agora, eu vou esperar você comer primeiro, porque senão não dá, né? Vai ficar os dois mastigando aqui. Não vou ficar falando de boca cheia, Gabriel. Tu ainda colocou o bombom inteiro na boca. Eu não consigo isso não, Gabriel. Vou deixar aqui, ó. Mas é bom que agora nós chegamos no momento do sorteio, Gabriel. Foi. Eu tô esquecendo. Não, então é bom, olha só. Os comentários. Os comentários? Então vamos primeiro ler os comentários, depois a gente parte para o sorteio. E o primeiro comentário veio lá do Dicionário do Programador de C. E o Douglas perguntou assim, uma dúvida boba que tenho, por que eles usam jaleco? Isso significa cientistas? Nós já respondemos isso aqui, mas a gente responde de novo para você, respondeu Douglas. várias vezes já. É porque sempre tem gente nova entrando no canal e eles não sabem. Nós somos da época do Beckman, tá? Não é Incrível Mundo de Beckman, não. Qual era o nome? É o Mundo de Beckman. O Mundo de Beckman. Incrível Mundo de Gumball, né? Não. O Mundo de Beckman. Quando nós éramos ali... Crianças, Gabriel. Adolescente já, não? Pré-adolescente. Era bem pequeno quando eu assistia. A gente era pequeno. A gente assistia o Beckman e era meio que um cientista maluco que explicava coisas aleatórias física, do mundo. Biologia. Só que era muito legal. E vou botar a imagem dele para você ver aí. E o Beckman usava um jaleco verde, cheio de caneta, um cabelo em pé, todo malucão. Ele falava assim com a mão, assim, fazia assim com a câmera. E a gente aprendeu muito. Eu sou muito fã do Beckman. Beckman tem tudo a ver com a internet. Hoje em dia, isso daria super bem, esse personagem na internet, viu? Comparando aqui, a gente tem o nosso Beckman, que é o Manual do Mundo, o Iberê lá. É verdade. Ele faz muito isso. Ele só não tem cara de cientista maluco, tem cara de uma pessoa responsável. E aí, quando a gente começou o quadro do Dicionário do Programador, a gente queria realmente usar o jaleco verde em homenagem a ele, com as canetas, fazer os personagens. Na primeira gravação, eu até joguei o cabelo para cima, mas não ficou muito legal. E no final das contas, a gente não encontrou o jaleco verde, usamos o que tinha na loja,
e fizemos do jeito que a gente conseguia produzir. E a gente não é bom ator para tentar fazer cientista maluco, então nós desistimos. E aí ficou isso, cara. Foi uma homenagem ao Bickman. Então, se você não conhece, busque aí na internet. Se não, a gente... Vale a pena. Se não, vá no Manual do Mundo. É o equivalente ao Manual do Mundo. Mas olha... Mas era um programa de humor com educação, com ciência. Era isso. Se você, eu não sei a sua idade, se você tem principalmente filhos pequenos, busca no YouTube e assiste que as crianças se amarram e aprendem. Então é um programa educativo. O Eli Poloni disse no vídeo que a gente mostrou um workflow legal do N8N, ou N8N também, você pode falar em inglês, não tem problema. Recomendo também o Node-RED, que é completamente open source e não tem plano pago. Pelo que eu sei, tem como base JavaScript. Interessante, viu? Então vale a pena a gente dar uma olhada aí nesse concorrente. O Node-RED tem o Type... Tem o outro também, né? Type Node, eu não lembro o nome. Mas é um concorrente também e que tem muita gente utilizando. O N8N acabou caindo nas graças aí, né? Uhum. É o mais conhecido atualmente, mas se você conhece, assim como o Eli Poloni colocou aqui, um concorrente que você gostaria que a gente colocasse, deixa aí nos comentários também, viu? Igor Pereira disse, cara, num vídeo velho, hein? Ele achou um vídeo do CDF Decode 2030, ó. Olha, a gente teve um quadro no Código Fonte TV, há alguns anos atrás, chamado Decode CDF, e a gente mostrava como seria as tecnologias em 2030. Tá chegando, hein? É verdade, a gente vai ter que revisitar e ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Por exemplo, a gente não falou de inteligência artificial lá. Então não aí falamos? A gente acha que não. Não, acho que tem um episódio de inteligência artificial. Tem? Eu acho que tem. Ih, não sei. Vou ter que olhar agora, viu? Mas o primeiro foi justamente falando sobre armazenamento de dados, né? E aí a gente falou sobre essa escassez de armazenamento que vai acontecer em algum momento. Vamos esperar 2030 para ver, né? E aí ele disse, jamais vou apagar minhas fotos do carnaval, vou zipá-las. Então, se você não tá entendendo nada, assiste lá o Decode para você saber por que ele não vai apagar as fotos do Tem carnaval. uma playlist no Código Fonte TV, tem todos os episódios lá, se não me engano, foram 12 episódios. Eu lembro que nós falamos de armazenamento, de drones... tem até lixo espacial. Lixo espacial, computação quântica. E eu não tô lembrada, mas pode ser que tenha, porque minha memória não é boa, viu? E o Diego falou num dos shorts que nós colocamos lá, Vanessa, Gabriel e Gustavo Guanabara juntos, é como se fosse Pelé, Maradona e Messi, juntos, só que na programação. É claro, nossa, que responsabilidade agora, hein? Ferrou, hein? Eu acrescento mais nesse grupo, ó. Vanessa, Gabriel, Gustavo Guanabara, Loiane Groner, Elemar Júnior, a gente tava tudo junto, cara. Gente, foi muito bom esse último universo, viu? E a gente vai trazer aqui, tá? Vai ter participação do Gustavo Guanabara, da Loiane, da Júlia. Vai estar todo mundo aqui com a gente no compilado ou no Código Fonte TV. Aguarde muito em breve. Gravamos muitos conteúdos por lá. O Fábio Cassaroli, no último compilado, disse: boné tem que ser para dev Java calvo. Hashtag vem boné. Vem boné. Vem casaco, vem camisa. Como assim? Eu não entendi. Isso quer dizer que javeiro fica careca? Fica calvo mais rápido? Não sei, ó. Me responde aí, gente. Vocês que são javeiros aí de profissão. E aí, tá todo mundo calvo depois dos 30? É porque o pessoal se estressa muito fazendo o get set, é isso? O Gabriel vai apanhar. Vou mudar de assunto aqui agora. Não tem mais isso Não, Gabriel. Já melhorou, poxa. Viu? Mas tem gente que perde cabelo por causa disso. Vamos fazer uma classezinha de teste. 3 horas depois, tava fazendo esqueleto da classe ainda. O Cristiano Joaquim aqui no compilado também. Olá, casal maravilhoso. Passando aqui para falar do moletom que eu curti demais. Muito bom. Vai me deixar quentinho no inverno. Sucesso. Vem camisa, vem boné, Hyundai e vem BYD. Que bom que você gostou do casaco. Essa semana, realmente, os casacos ficaram prontos na última semana e já começaram a ser despachados. Que bom que o seu já chegou e que você gostou, tá assim, quentinho e bonitão igual a gente. Se o seu casaco, seu moletom chegou, faz o seguinte, vai lá no Instagram, tira uma foto, bota no story e marca o Código Fonte TV. A gente vai repostar. A gente quer ver se você realmente ficou bonitão ficou estiloso, se tá quentinho realmente, tá? Não esquece. E aí eu vou abrir aqui pro Cláudio Américo, que mandou uma mensagem pra gente lá no Universo Tots. Ele tirou foto com a gente. E aí eu vou colocar ele na tela. Não sei se vai ter como colocar ele todo na tela, mas eu vou ler a mensagem
E bota a nossa foto aí em destaque, tá? Olha só o que ele escreveu, cara, que legal. E é claro, ainda no Universo TOTS 2025, pude conhecer esse casal sensacional que acompanho já há alguns anos. Gabriel Frois e Vanessa Weber, do Código Fonte TV. De longe, o melhor canal do mundo da programação do Brasil. Não só passando conhecimento de qualidade, mas passando um exemplo de vida. Um casal de programadores que atuaram no mercado, atuaram no mercado. Poxa, a gente não abandonou o mercado, a gente atua no mercado. Abriram a própria empresa, sim. Antes de casar, inclusive, tá? Prosperaram, tem um canal no YouTube para divulgação de conhecimento e notícias sobre a área. Isso aqui, ó, compilado, Código Fonte TV. E não o suficiente, agora são referência da pesquisa da situação de mercado dos programadores no Brasil. Não só fazem parte, mas agregam diretamente na situação dos programadores do Brasil. Existem muitos nomes na nossa programação, mas para mim eles são a maior referência. Cara, que legal ouvir isso. Que responsa, ó. Foi um enorme prazer conhecê-los e poder agradecer pessoalmente, mesmo não conseguindo falar 2 frases completas, dado ao nervosismo no momento. Primeiro de tudo, não tem nada de ficar nervoso. Não. Nós somos de carne e osso. O pessoal vem falar com a gente às vezes. Cara, tem algumas pessoas que vêm até tremendo, né? É verdade. Gente, não precisa. Não a gente precisa super disso. Tranquilo. E quando nós vamos, assim, nos eventos, né, tem gente que às vezes fica um pouco sem graça de chegar para tirar foto. A gente adora. Porque é uma forma da gente ver ali o quanto o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Porque, no geral, estamos eu e Gabriel aqui, ó, dentro do nosso cômodo, da nossa casa, conversando com a câmera. Então, ter esse feedback de vocês nos eventos é incrível. Ó, um beijo muito grande para você. Que bom que podemos nos conhecer ali no Universo TOTS, assim como você, podemos conversar e conhecer várias pessoas. Então, foi um evento realmente inesquecível pra gente, né? Foi. Realmente, obrigado pelas palavras, por acompanhar a gente. Eu te digo o seguinte, se nós somos referência hoje, a gente tem consciência de que existem muitas pessoas muito boas na nossa área e que são referências também, tá? Então a gente fica lisonjeado com o elogio aqui enquanto casal, enquanto a nossa trajetória profissional também. Que eu digo, nós fomos pelo caminho do empreendedorismo na nossa área, tá? Claro que a gente atuou em empresas de fora também, então para ganhar experiência a gente fez muito isso. Por isso que a gente incentiva as pessoas a trabalharem com tecnologia, porque uma vez que você engrena, cara, além de ser satisfatório pessoalmente, você sente uma evolução. Realmente dá para você prosperar. Cara, dá para ter tudo, cara. A gente construiu casa. Poxa, a gente realmente tem uma satisfação muito grande de trabalhar com tecnologia. Então, esse incentivo que a gente quer dar também para as pessoas, tá? E agora chegou o momento do sorteio. Para participar, já sabe, né? É só comentar no episódio completo no YouTube do compilado, obviamente, né? Então, comentou no episódio de hoje, no seguinte você já tá concorrendo, viu? É isso aí. Lembrando que a gente vai lançar um episódio especial do Universo TOTS também, e a gente vai ter sorteio de kit, mas a gente vai avisar ainda, tá? Quando você vai concorrer para poder você fazer o comentário também. Então vamos ver quem vai levar a camiseta do compilado. E foi o Márcio Guilherme. Ele disse, quando vem o casaco plus size, tamanho pan, que serve num panda. Esse tamanho eu não conhecia. Então, a gente disponibilizou, inclusive, o XXG, né? Lá, Chifrante, na época. Agora já era. Agora não tem mais nem o tamanho P, nem o tamanho PAN. Não tem jeito. A gente abriu, na verdade, para pré-venda, tá? E aí, todo mundo que comprou, a gente mandou confeccionar. Então, foi o número certinho de pessoas que compraram, sabe? Pra gente não ter problema, porque os casacos, diferentemente das camisetas, a gente manda fazer e paga os fornecedores antecipadamente. Os casacos não, depende muito do tamanho, né, de cada um. E então a gente fez nesse modelo de pré-venda. Então agora já era, não abrimos mais. Vamos ver se a gente faz ano que vem, eu não tenho certeza não. Mas, de qualquer forma, você levou a camiseta do compilado. Né? Agora eu também não sei se nós teremos a camiseta no tamanho PAN pra você, mas a gente vê a maior. Acho que a GG a gente tem do código fonte, né? Pode ser? Não tenho certeza. A gente tem que dar uma olhada lá. A Lúcia, que é quem confere, vê ali qual é. Mas, de qualquer forma, você vai ter que entrar em contato com a gente em contato@códigofonte.com.br. Dali você manda qual é o tamanho, pode ser o PAN ou outro tamanho, e o seu endereço completo. Mas não acabou não, viu? Como o Gabriel falou, tem o sorteio do livro da Loiane. E esse aqui é para quem faz parte do Clube dos Compiladores, mas não é esse, porque esse aqui está autografado. E se você tem interesse nesse livro, a gente vai deixar o link aqui também, a gente tem um link traqueado, aí a gente recebe uma comissãozinha, tá? Até falei com a Loiane lá, no dia que a gente gravou, a gente já vendeu muito livro da Loiane já. Pelo menos a galera clicou muitas vezes no link, mas é porque o conteúdo é bom, só vende realmente porque
o livro é muito bom. Mas vamos ver quem vai levar esse livro para casa aqui, sem custo nenhum. Oi? Você prendeu meu dedo. Não, nem viu. Desculpe, meu amor. Eu devo ter feito a maior careta ali no vídeo. Quem ganhou foi o Ricardo R. da Silva, que já é no Clube dos Compiladores há 8,9 meses. E tá aqui, ó, tá aqui o canal dele, e ele vai levar o livro da Loiane para casa. Então, parabéns aí, Ricardo. Obrigado por fazer parte do Clube dos Compiladores. Lembrando, se você quiser fazer, vem aqui no botão Seja Membro, escolha o seu plano, que aí você passa a fazer parte desses sorteios mensais e além de outros benefícios também. Ricardo, eu vou entrar em contato com você pela própria área de membros, tá? Para você me passar também em contato@códigofonte.com.br o seu endereço para a gente enviar o livro. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio do Compilado. Curti bastante, teve notícias boas, notícias bombas, notícias tretas. Notícias tretas, todo tipo de notícia. E até notícias levinhas, como o PNG. O PNG também. Levinha, depende da qualidade PNG. Que você salva. Então a gente se vê no próximo compilado. Até lá, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.